lançando sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Que a paz de Deus esteja com você, que a paz de Deus esteja na sua vida, na sua casa e no seu lar. Eu sou Wesley e estou aqui com a mensagem, com a palavra de Deus. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Pedro, usado por Deus, nos dá essa orientação. Lance sobre o Senhor a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem um remédio para vocês. Vamos falar aqui sobre a ansiedade. A ansiedade é um mal que já assola a humanidade há muito tempo. O próprio Jesus Cristo tratou deste problema, deste fato, nos tempos dele, quando ele esteve aqui na Terra. E nos convida, nos faz um convite, em Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, de irmos até a Ele e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, todos os nossos medos, todas as nossas angústias, porque Ele tem cuidado de nós, para que nós possamos aprender a carregar o fardo dele, o jugo dele que é leve, que é humilde. O convite dele é a vontade dele. A ansiedade é um mal que assola cada ser humano nestes dias, nesses últimos tempos, tirando a alegria de viver, tirando a vida da pessoa, impedindo até a pessoa de viver um dia de cada dia, um dia de cada vez. E todos os dias são dias ímpares, são dias de presente de Deus para nossas vidas, dádivas que Deus nos dá. E vamos ter como um exemplo aqui, eu tirei da Bíblia, da Palavra de Deus, alguns homens de Deus no Antigo Testamento, para falar sobre Davi, que foi ungido sobre rei de Israel ainda muito novo. E ele, alguns de seus salmos, demonstram a ansiedade que ele teve. E eu até imagino, você se coloca no lugar do rei Davi, sendo ungido rei de Israel ainda muito novo, e a espera dele, a expectativa dele até que chegasse aquele dia. E até a chegada daquele dia, Deus preparava ele. Deus estava preparando ele. Então, você lendo a história dele, os relatos dele, na Palavra de Deus, aqui no Antigo Testamento, 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver que Deus, antes de colocar ele como rei de Israel, já tinha ungido ele, já tinha escolhido ele, capacitado ele. Mas antes disso, Deus preparava ele. Deus preparou ele. E não é diferente comigo e com você. Deus tem grandes bênçãos para a minha vida e grandes bênçãos para a sua vida também. Mas para Ele nos dar essas bênçãos, primeiramente Ele nos prepara. E em meio a esse preparamento, em meio a esse caminho, a esse trajeto, somos surpreendidos muitas das vezes pela ansiedade. E Davi foi surpreendido pela ansiedade. Ele não escondeu isso de ninguém, não escondeu isso de Deus. Ele declarou a ansiedade dele em alguns de seus salmos. E um salmo que fica bem claro é no Salmo 38, versículo 9, que diz: Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Então, ele punha diante de Deus, na presença de Deus, todos os desejos dele e também, lógico, a ansiedade que ele tinha. Ele não escondia nada de Deus. Depois, mais para frente, ele vai fazer um Salmo 139, do versículo 1 ao 5, mostrando que Deus via toda a vida dele. Não tinha como se esconder de Deus. E não tem como eu e você se esconder de Deus. Deus sabe de todas as coisas. E é da vontade de Deus, como o rei Davi fazia, que eu e você colocamos diante dele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você. Algumas traduções até mais novas diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem um remédio para vocês. Qual que é o remédio? Espiritualmente falando, a palavra de Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa oração, a nossa intimidade com Deus. O principal é remédio. A cura, o principal tratamento começa na nossa intimidade com Deus. E nós lançarmos, de fato, jogar aos pés de Deus esta ansiedade, confiando nele, que ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que pensamos, ou pedimos, ou imaginamos. Como o próprio apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 3, do versículo 20 em diante. E outro salmo que ele cita aqui também é no Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então lança o teu cuidado sobre o Senhor. Lança toda a sua vida, todos os seus desejos, todos os seus anseios, as suas aflições ao Senhor. Que Ele vai te suster, Ele vai te sustentar, Ele vai te erguer, Ele vai te dar a força e o ânimo que você precisa. A força, o ânimo, a coragem, tudo isso é virtude de Deus para as nossas vidas. Deus que criou todas essas coisas. E é da vontade dele que você tenha paz, que você viva um dia de cada vez.
Ele nos dá as instruções através da sua palavra, nos dá exemplos através de alguns servos seus que viveram no Antigo Testamento e alguns que viveram no Novo, até alguns que vivem hoje no nosso dia, no dia a dia, pessoas do nosso convívio, amigos, pessoas, parentes, conhecidos. E também não podemos esquecer dos profissionais da área de saúde, porque às vezes tem muitos religiosos que pensam, não, eu já tenho a palavra de Deus, eu frequento a igreja, eu sou uma pessoa religiosa, eu não estou falando aqui de denominações ou nome de religiões, estou falando de religiosidade, né? Às vezes a pessoa tem esse pensamento na cabeça de não querer procurar a assistência médica, a área dessa saúde e remédios para que possa estar sendo curado da ansiedade. E é da vontade de Deus que você procure profissionais da área de saúde também, né? Os profissionais da saúde são pessoas qualificadas, pessoas escolhidas por Deus, eles estudaram para isso, eles foram capacitados para isso e Deus usa eles, são anjos de Deus aqui na terra, profissionais de Deus para abençoar a sua vida também. E tem os medicamentos. Então, se você tem esse pensamento de pensar, não, eu tenho a palavra de Deus, eu já vou na igreja, não precisamos reconhecer que precisamos um do outro. E essas pessoas, esses profissionais levantados por Deus, é para o nosso próprio auxílio, é para nossas bênçãos mesmo, para nos abençoar. Então que você possa fazer o acompanhamento certinho da palavra de Deus, da comunhão com Deus, da oração, da leitura da Bíblia, né, do lançamento de tudo aos pés de Deus, de Jesus Cristo, e também, né, da aceitação do profissional na sua vida, da aceitação dos remédios, dos medicamentos. Se você aceitar as instruções de Deus, né, a assistência de Deus, tanto na área espiritual como na área da ciência, você pode ser curado da ansiedade e vai ser curado no nome de Jesus Cristo. Basta confiarmos, basta pormos em prática, né, os ensinamentos de Deus, né, a palavra de Deus. O outro exemplo que eu tirei aqui para nossas vidas do Antigo Testamento é sobre Ana. Ana, ela tinha um anseio de ter filhos. Ela é uma mulher estéril. A esterilidade dela não permitia ela ter filhos. Está lá em 1 Samuel. E ela lançava diante de Deus no templo, na casa de Deus, toda a sua ansiedade, as suas súplicas. E Deus atendeu ao pedido dela. Teve o filho Samuel, que foi até um grande profeta e juiz de Israel. Foi até ele que ungiu Davi como rei de Israel. E depois disso, Ana também teve vários outros filhos. Mas ela não deixou de lançar aos pés de Jesus a sua ansiedade, né? A sua vontade de ter um filho, né? E eu não sei qual que é a sua ansiedade, qual que é a sua angústia, a aflição que você passa. Lança diante de Jesus. Lança diante de Deus, porque Ele tem cuidado de vós e Ele quer cuidar de você. Ele quer tirar de você essa ansiedade. Ele quer tirar de você essa angústia, esse medo, esse mal. Ele quer que você viva em paz, viva em alegria. E o rei Salomão, um dos grandes reis, um rei muito sábio também, né, que foi um bom psicólogo também, em Provérbios capítulo 12, no versículo 25, ele nos dá o conselho. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então a ansiedade tem esse poder de abater o homem, de jogar o homem para baixo. A ansiedade, ela destrói vidas, ela destrói planos, projetos, né, que Deus estabeleceu para você antes mesmo da fundação do mundo. Como eu costumo dizer na igreja que eu frequento, Deus ainda está preparando bênçãos e promessas para ninguém. Já está tudo preparado, já está tudo pronto. Basta nós ir entendendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, tendo comunhão com Deus, intimidade, oração, as coisas vão se cumprindo em nossas vidas, as promessas dele, as bênçãos dele, os planos, o projeto dele, vai se cumprindo, vai se concretizando em nossas vidas. Mas para isso devemos confiar nele, devemos pôr em prática a sua palavra, lançar sobre ele de verdade nossos anseios, nossos desejos, as nossas angústias e as nossas ansiedades, como o rei Davi citou aqui mesmo no salmo que eu já citei, que foi no Salmo 38, versículo 9. E Deus abençoará grandemente a minha vida e a sua vida. E a boa palavra, como fala aqui em Provérbios 12, 25, alegra o coração. Né? Devemos encher o nosso coração da boa palavra de Deus. O apóstolo Paulo, usado por Deus, também nos instrui pensar em tudo que é bom, tudo que é útil, tudo que é agradável, tudo que é de louvor, de honra e glória a Deus. Tudo que é bom, você deve pensar. Tudo que é bom, você deve desejar. Tudo que é puro, você deve desejar, você deve almejar. Você deve desejar, almejar a paz. Você deve desejar, almejar a comunhão e intimidade com Deus. É a vontade de Deus que você tenha as coisas boas e os frutos do Espírito Santo na sua vida, que é o amor, que é a paz e que é a alegria do Espírito Santo. Né? E concluindo aqui essa mensagem, que você não venha passar este vídeo, terminar este vídeo, né? Que você venha pôr em prática essas palavras e aceitar o convite de Jesus, né? De ir até a Ele, né? De lançar sobre os pés dele
a sua ansiedade, todo o mal, e viver um dia após o outro desfrutando das bênçãos de Deus, dos planos de Deus para sua vida. Essa é a palavra de Deus para sua vida. Obrigado por você ter permanecido até aqui no final deste vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua casa, Deus abençoe grandemente a sua vida, enchendo a sua vida de paz, de alegria e de esperança, no nome do Filho dele, Jesus Cristo. Amém.